E pessoal, o Davi chamou o Bin para conversar e falou sobre a Fernanda com o Bin. Além disso, o Bin pediu desculpa pro Davi. Automaticamente o Davi pediu desculpa pro Bin também. Além da gente comentar sobre isso, a Isabelle falou sobre os sentimentos dela sobre o Matheus, tá? Será que a Isabelle vai se declarar pro Matheus? Será, pessoal? E tem ex-gnomo puxando fora a Fernanda. É isso mesmo, tá? Então, ó, já vai chegando nesse vídeo, deixando o teu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Estamos quase batendo 79 mil inscritos, então se inscreve, ativa o sininho e deixa teu like, tá? Bom, pra começo de conversa, pessoal, o Davi foi chamar o Bin pra conversar, né? Foi lá chamar o Bin pra conversar porque ele queria botar os pingos no eixo e queria falar da Fernanda. Vamos dizer assim, queria abrir os olhos do Bin contra a Fernanda, mostrar que a Fernanda é uma falsa amiga, vamos dizer assim, tá? Aí o Bin, ele disse pro Davi que ele teve uma discussão com o seu grupo já uma vez pra defender o Davi, que o Davi não sabe. E realmente teve, pessoal. Várias vezes o Bin defendeu o Davi em algumas circunstâncias que os gnomos falavam mal do Davi e eles iam contra o Bin. Não foi nenhuma vez, não. Briga, realmente, foi uma única. Mas o Bin já várias vezes, ele colocou o Davi como, nos fadas, o menos pior, vamos dizer assim. Entendeu? Aí o Bin falou assim, coisa, ó, quantas vezes eu procurei alguém que me citou no Sincerão? Eu não faço isso, porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Antes do Davi falar da Fernanda, o Bin e o Davi se resolveram sobre a treta do Sincerão, que rendeu quase que expulsão, né? E aí o Bin tava explicando pro Davi, perguntando pra ele quantas vezes você viu eu procurando alguém depois do Sincerão pra poder tretar, pra poder falar alguma coisa ou algo do tipo. Aí ele falou, nunca. Porque, segundo ele, ele falou que ele não gosta de tirar satisfação logo assim que acabou o Sincerão, porque tá todo mundo com flor à pele, tá? Aí o Bin disse que ele ficou com vergonha da atitude dele com a briga com o Davi. E que ele ficou muito vergonhoso também com o Matheus por tudo que ele fez. E que ele se arrependeu. Não é a primeira vez que o Bin fala sobre isso, né, pessoal? Aí o Bin falou assim que se no Sincerão a gente se atacar, mas se você quiser conversar depois, tá tudo de boa. Ou seja, o Bin falou assim, ó, mesmo que a gente brigue durante o Sincerão, e depois do Sincerão, se você quiser conversar pra gente poder se resolver, tá de boa. O próprio Bin, pessoal, falou que se o Davi quiser conversar com ele fora da casa, ele conversa com o Davi sem problema nenhum. Porque ele já falou que o Davi não incomoda ele. Quem incomoda ele é Bia, Alane e principalmente o Matheus. Tá? Aí o Bin falou a seguinte coisa, ó. Aí o Bin tava conversando ainda com o Davi. Aí o Davi citou o negócio da Fernanda. Tá? O Davi falou a seguinte coisa, ó. A Fernanda me chamou pra conversar. Fiquei intrigado com a conversa. Vocês são alinhados, contam votos, a gente teve essa conversa e eu trouxe a situação do voto pra ela, sobre eu ter te chamado de traidor. Ela perguntou sobre a situação e eu contei sobre tudo pra ela e ela, hoje foi julgamento da Lady e sobre essa situação do Bin, o Brasil vai julgar ele. Basicamente, ele tava meio que contando os podres da Fernanda pro Bin. Aí o Bin falou sobre a situação do raio-x. O Bin falou assim que a situação do raio-x e do julgamento, pra ele, é até uma surpresa, que ele não sabia, mas que ele tá de boa também, tá? Aí ele falou assim que a gente tá no jogo, que eu não quero ir na frente e falar mal de ninguém. Resumindo, pessoal, o Bin cagou. O Davi, ele meio que contou lá sobre o julgamento do raio-x lá da Fernanda, né, que ela até falou que ele usaria isso contra ela e tal. Ele contou pro Bin, ele cagou. Ele, ó, literalmente, pessoal, cagou e andou porque o Davi falou, tá? Cagou e andou. Aí o Davi falou assim, coisa, ó, eu observo muito a personalidade das pessoas e vi a dela, o Davi falando, tá? Criticando um aliado. Se você quiser, eu chamo a Fernanda aqui e falo na cara dela. Pra você ver que tá gravado. O Davi meio que, tipo assim, ó, querendo provar pro Bin que de fato isso aconteceu e que o Davi não tava inventando isso. Que de fato ela falou mal de um aliado dela. Ou seja, ela não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa pro Bin se confiar.
tá? Aí o Davi continuou insistindo pra chamar a Fernanda pra eles tirarem a situação a limpo. E o Bin cagou, pessoal. O Bin de tanto, pessoal, que ele até falou, não, cara, fica em paz, não precisa chamar, não. Tá de boa, acredito em você e tal. Ele, gente, literalmente, o Bin, ele cagou e andou pra tudo que o Davi falou. O Davi falou ali, falou sobre que ela é falsa, que ela julga os próprios aliados, que ela fala mal dos próprios aliados, que ela não é uma pessoa confiável, que se ele quiser, ele chama ela na frente dele e confirma com ela o que ele tá falando. E ele, ó. Aí, o Bin pediu desculpa pro Davi sobre a situação lá do Sincerão. Ele falou assim que ele se sentiu muito triste e envergonhado e que queria pedir desculpa pro Davi. E automaticamente com isso, o Davi foi lá e também pediu desculpa pro Bin também, tá? Resumindo, pessoal, o Davi, ele tentou, vamos dizer assim, contar pro Bin tudo que a Fernanda é, no modo e no ponto de vista dele. Falou que a Fernanda é isso, aquilo, falou do raio-x, falou sobre traição, falou que ela não é uma pessoa confiável, que ele tá, vamos dizer assim, né, resumindo, que ele tá no grupo errado, tá? Não deu a mínima, galera. Ele simplesmente não deu a mínima, tá? O Davi conversou com ele, explicou tudo pra ele e ele cagou e andou, tá? Não se preocupou. Fechou? Ele até falou a seguinte coisa, ó. Eu contei pra Fernanda toda a situação da votação do Marcos lá, ele contando isso pro Bin, tá, pessoal? Aí ele falou a seguinte coisa, ó. Ela falou sobre isso, eu tô ciente. Aí ela trouxe assim pra mim, hoje foi julgamento da Lady. O Brasil tá vendo tudo e é sobre essa situação do Bin. O Brasil viu tudo e vai julgar ele também. Eu tô esperando isso. Ela falou... Isso, Davi falando tudo que ela falou, tá? Ela falou, ó, todo dia falo isso no meu raio-x, ou seja, sobre julgamento, sobre os parceiros dela e tal, tá? Ela falou isso aí. Aí depois disso, quando eu parei pra analisar a situação, me intrigou. Ela dorme com o cara, vai pra academia, dançam juntos, conversa sobre jogo e sobre a vida, como a pessoa vive com a outra, convive, brinca e tá esperando o julgamento da pessoa. Resumindo, o Davi contando, pessoal, que a Fernanda, todas as vezes ela vai no raio-x dela e fala que tá esperando o julgamento do Bin. Que ela tá esperando, que ela falou que naquela época, naquela vez do Sincerão, tava a Lady no paredão. Ela falou, tô esperando o julgamento da Lady. Aí eu tô esperando o julgamento do Bin também. E o Davi falou assim, como é que uma pessoa que tá ali com a pessoa, dorme, acorda, brinca, dança, se diverte, curte e quer que o Brasil julgue aquela pessoa, vamos dizer assim, tá? Aí ele falou a seguinte coisa, ó, fiquei assim, onde chega a falsidade da pessoa? Por mais que seja meu adversário de jogo, é uma informação e eu vou jogar. Resumindo, o Davi falou, por mais que o Bin é o adversário dele, não tá nem... Aí o Bin falou a seguinte coisa, pessoal, ele falou assim, ó, entendi, porque eu tava numa dúvida ali com o Lucas, de o pessoal falando com a Fé, e ela foi pro paredão, eu não entendi muito, a situação do quarto aconteceu ali, ficou um bagulho muito chato, complicado, uma situação minha e dela, falou o Bin. Resumindo, pessoal, no final da história, o Davi contou tudo pro Bin, o Bin escutou, acreditou no Davi, falou, não, cara, pode ficar tranquilo, eu acredito em você, mas cagou pra informação. Literalmente, pessoal, ele literalmente, ele entrou no ouvido e saiu no outro no mesmo momento. Não se importou o Bin. Aí os dois até terminou a conversa ali, né, o debatezinho deles ali, com um abraço. E aí o Bin foi fazer o quê? Foi tirar satisfação com a Fernanda. Foi lá conversar com a Fernanda e ver que história é essa. Tá? Aí a Fernanda, ela falou que no raio-x dela, ela fala assim, ó, gente, se aconteceu alguma coisa, se ele fez alguma coisa, se houver alguma coisa que vocês julguem da melhor forma. É o que ela fala. Ela explicando pro Bin. Ela falando pro Bin, o que eu faço é falar pro Brasil para eles julgarem cada um de nós, inclusive você, eu e todos, da melhor forma. E que se alguém fez, falou ou teve qualquer tipo de atitude que o Brasil julgue essa atitude da melhor forma. Tá? Aí, gente, no final, o Bin tava rindo, Fernanda rindo, o Bin cagou.
pra tudo que o Davi falou. Ele literalmente entrou nesse ouvido, saiu nesse, foi lá, conversou com a Fernanda explicou, pronto. Acabou. Literalmente acabou. Não teve muita conversa não. Tá? Não teve muita conversa não. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atitude do Davi? Vocês acham que foi certo ele ir lá contar pro Bin? Ele falou com a Fernanda que ele ia usar isso contra ela. E ela falou, beleza. Vocês lembram? Lá na conversa ele falou isso pra Fernanda? O que vocês acham, pessoal? Achou válido, normal, de boa, não tem problema nenhum? Ou vocês acham que foi errado o Davi usar isso nesse momento? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Edu, tá certo ou tá errado? Só isso pra eu poder saber se você chegou até essa etapa do vídeo, tá? Além disso, pessoal, eu mostrei em umas outras lives aqui no canal com vocês que basicamente a Fernanda tá puxando fora a Fernanda, a Giovana tá puxando fora a Fernanda e a Fernanda está puxando fora a Giovana. Tá uma contra a outra, mesmo que elas sejam parceiras de jogo, os ADMs aqui fora tá puxando uma fora a outra. Começou pela Fernanda, aí depois a Giovana retribuiu. Só que tem uma coisa ainda a mais, galera. A Raquel, que era amiga, entre aspas, da Fernanda, andava junto, ainda mais depois da eliminação do Marcos, do Michel, da Anne. Ela começou a andar mais ainda com a Fernanda. Olha o que ela falou, pessoal, presta atenção. Gente, durante o evento, eu descobri que a Giovana caiu no paredão, né? Modo turbo voltou e voltou com tudo aí. E com a nossa amizade lá dentro, a nossa amizade que a gente construiu lá dentro e a amizade que a gente vai continuar aqui fora, eu vim me posicionar aqui, com certeza, óbvio, eu sou, claro, fica Giovana, e seguindo o posicionamento do perfil oficial da Giovana, fora Fernanda. Então conto muito com vocês nessa votação pra Giovana continuar no jogo. Gente, durante o evento... Tá aí, pessoal. Então Raquel puxou fora Fernanda sem dó nem piedade, tá? Bom, aí, pessoal, antes da conversa do Bin, eu vou passar pelas enquetes já, tá, pessoal? Antes da conversa do Bin com o Davi, a Isabelle estava conversando com o Davi sobre o Matheus, tá? Sobre o Davi, sobre o Matheus. Antes, o Davi deu uma desabafada e falou a seguinte coisa, ó. Eu sinto, às vezes, que eu tinha que falar mais. É uma coisa que fico com o pé atrás, de querer entrar e me intrometer. Porque já é uma coisa que não é eu. E que não envolve jogo, foge do controle. Eu não me meto em nada. Daí eu fico, poxa, será que eu falo ou será que eu fico na minha? Aí a Isabelle falou assim, coisa, ó. Então, quando eu falar que quero uma opinião sobre o Matheus, isso aí, tá, pessoal? Sobre o Matheus. É porque eu quero, mas eu tenho uma dúvida. Você, pra mim, realmente é o meu grande amigo aqui dentro. Resumindo, pessoal, a Isabelle, ela quer a opinião do Davi sobre a situação do Matheus, né? O que ela faz, se ela dá uma chance, se ela não dá, o que ele vê, como é que ele enxerga. E o Davi, ele sempre fica na retranca. Ele não fala pra Isabelle o que ele acha, o que ela deveria fazer ou não, tá? A Isabelle comentou sobre a relação do Matheus. Ela falou que, como foi falado tantas vezes, ela começou a, de fato, imaginar que tava rolando um lance ali entre eles. Tá? Ela falou assim, ó, cara, será que realmente tá rolando? Só que assim, já tem uma opinião sobre isso na minha cabeça, que não aconteceria isso entre os dois. Inclusive, ontem ou hoje, não sei, a Denisiane postou nos seus stories lá um vídeo falando que ia ter um dedo podre com o namorado, que deu certo só com um. E o Matheus, pelo que tá acontecendo até então, também deu certo, porque o Matheus não foi com a Isabelle. Lembrando que a Denisiane terminou com o Matheus, então ele não tem nada a ver com ela, né? Então, acabou tudo entre os dois. A Isabelle falou a seguinte coisa, ó. Lá fora, eu sou muito esperta, mas aqui parece que eu fiquei um pouco lelé, vamos dizer assim, tá? Vendo muito o lado dos outros. Então, quando eu te pedi a sua opinião, é porque fiquei com dúvida daquela situação. Se tão falada, é porque tá acontecendo alguma coisa. A minha preocupação era comigo, se eu tô dando a entender uma coisa que não tá acontecendo. Galera, a Isabelle, pelo que acontece, toda hora, ela fala que não existe nada entre ela e o Matheus. Nada. Absolutamente nada. Tá? Aí ela falou a seguinte coisa, aí o Davi... Na verdade, ela tava conversando com o Davi. Aí o Davi falou a seguinte coisa, ó. Agora que você me entrega essa opinião que você tem,
o Davi perguntou, né? Porque a Isabelle falou a seguinte coisa, ó. Eu penso que tem uma pessoa que o Matheus espera lá fora, que é a Denisiane, né? E eu já me coloquei no lugar da pessoa. Deus me livre. Dar a entender alguma coisa. Deus me livre disso. Ou seja, tá, tipo assim, a Isabelle tá com medo das pessoas estarem imaginando que ela tá querendo ficar com o Matheus. Tá? Aí o Davi perguntou a seguinte coisa, ó, não aconteceria ou não vai acontecer? A Isabel falou assim, a seguinte coisa, ó, não vai acontecer. No momento, ali, empolgada, posso rir, posso brincar, mas na minha consciência equilibrada, alinhado comigo mesma, sei do meu propósito aqui. Sei que não tem como, até porque nos últimos tempos tenho pensado muito numa pessoa lá fora. Ou seja, a Isabelle tem alguém aqui fora. Tá? Aí o Davi falou assim, se você quer a minha opinião, vou te dar. Quem tá de fora realmente percebe que, tipo assim, a forma, o jeito que está, quem tá de fora pensa que ali vai acontecer alguma coisa. Resumindo, pessoal, a Isabelle, ela não quer ficar com o Matheus. O medo dela é alguém está achando que ela quer isso. E aí o Davi falou, olha, ô Isabelle, se a gente for falar de fora pra dentro, realmente parece que tem alguma coisa rolando, tá? Ou seja, é provável, pessoal, que a Isabelle dê alguma afastadinha aí do Matheus, né? Provavelmente. E, pessoal, só passando pela enquete com vocês, ainda não atualizou a de 6 horas, tá? Aqui é de 3 horas ainda. E aí a de 3 horas eu já repercuti com vocês, né? Que tá 36% pra Giovana, a Fernanda continua sendo eliminada com 53% e a Bia com 10%, com 2.600.000 votos, tá? Eu falei sobre isso com vocês na última live, né? Que a Fernanda, ela abaixou 2% e a Giovana aumentou 3%, tá? Na verdade, a Giovana aumentou 3% e a Fernanda diminuiu 3%. Vamos ver na de 6 horas. 9 horas vai ter live ou vídeo aqui no canal. Eu vou trazer aqui pra vocês e aí a gente vê se aumentou ou diminuiu. Fechou? No mais, galera, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho e deixa teu like. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.